Hi guys! E aí galera, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de inglês, ok? Olha só, eu tive recebendo algumas imagens, tá? Algumas fotos das atividades que eu passei na aula passada, mas eu estou sentindo falta de muitos ainda que não me enviaram, tá? Então, por favor, dá uma conferida lá, as aulas que eu passei, que nós já tivemos, as atividades, faça atividades, tira foto e envia no meu privado, no WhatsApp privado, tá bom? Ok? Nós vamos dar início hoje corrigindo a tarefa da aula passada, tá bom? Então, assim, eu fiz aqui um PowerPoint, não sei se vai dar pra ver direitinho aí, mas pode ficar tranquilo que eu também vou colocar na descrição. Tá? Olha só. Então, a tarefa foi página 24 do livro de inglês, 24 do livro de inglês, tá? Então, assim, a número 4, você ia colocar T or F, lembrando que T é para true, verdadeiro, não é letrinha V, ó, tenha presta atenção, tá? T ou F para verdadeiro ou falso aí. Então, a sequência, de acordo com a tirinha, aquela historinha que nós já lemos também da página anterior. Então, a relação correta, a ordem correta é letra A, T, letra B, F, letra C, F, false, e letra D, true, T de verdadeiro, tá? Ok? A número 5, você ia marcar um xizinho de acordo com a frase, você ia marcar um xizinho de qual das personagens que fez aquele determinada coisa que tá falando na frase, tá? Então a ordem ficou assim, letra A, Pat, tá? Letra B, Mercy, e letra C, a Pat também. Então vai ficar esse xizinho aqui naqueles espacinhos para você marcar, aqui do ladinho, tá bom? A número 6, nós temos aí também uma tabelinha com 3 matérias, English, Math, Geography. Então, você ia marcar aqui de acordo com as alternativas que estava te dando, tá? Então, letra A, um dicionário de soletrar, de informações, no caso seria English, de inglês. Letra B, World Map. Qual disciplina que eu usaria isso? Geography, mapa mundi, tá? Letra C, Plastic Triangle, um triângulo, aqueles triângulos para fazer cálculos, enfim, Math. E a última, 18-inch ruler, uma régua, Math também. Então, são algumas coisas alguns materiais que estaria usando nessas determinadas disciplinas, tá ok? A outra página é 28, é a página 28 do seu livro, tá? Abram aí, lembrando que você pode pausar a qualquer momento, tá? Para poder fazer correção, voltar, peraí, não entendi. Volta aí, tá? Não perde não, estamos aqui juntinhos pra gente poder aprender, tá bom? Olha só, a página 28, algumas pessoas tiveram algumas dificuldades para poder responder, tá? Então, assim, eu achei melhor transcrever as frases aqui para tentar explicar de uma forma mais visível para vocês, tá? Então, assim, a página 28, número 14, o primeiro exercício aí, tá? A letra A tem a número 1 está escrito assim, ó. Which one can be filed with A? Então, você vai das frases abaixo, você ia procurar qual era a frase que a gente completaria com a letrinha A. Esse A aqui significa um ou uma, tá? No singular. É o nosso artigo indefinido que a gente já viu na aula passada, certo? Então, qual dessas que a gente completaria a frase com um ou uma, que é essa letrinha A em inglês, que é esse A. Então, olha só, a primeira frase. Mary needs paper clips. Aqui eu já vejo que paper clips é uma palavra no singular.
no plural, desculpa. Se é no plural, eu não posso colocar um artigo indefinido no singular, eu tenho que colocar no plural. Então essa já descarta, não é correta. B. Christine went to the supermarket to buy apples. Ah, faltou um uzinho aqui, tá, né? É comprar. Sorry, faltou aqui na hora que eu tava digitando, esqueci. A Cristina foi para o supermercado para comprar maçãs, outra que está no plural, então não posso usar o singular. Letra C. Kevin, you need to be more careful with your things. Kevin, você precisa tomar mais cuidado com essas coisas. There are toys on the ground in the living room. Tem alguns, né, brinquedos lá na sala de estar. Então, olha só. Toys é plural também, então não posso usar. Letra D. I need new notebook. New notebook. I lost the old one at school yesterday. Eu preciso de um novo caderno porque eu perdi o outro na escola ontem. Então, no notebook está no singular. Então, aqui, sim, era a frase que eu iria colocar o artigo indefinido, certo? Então, é onde? É na letrinha D. Então, a minha resposta é a letra D. Eu posso fazer um círculo aqui e completar com a letrinha A aqui. As outras eu deixo assim mesmo, ok? 2. Número 2 nessa mesma página, do ladinho aí, tá bom? Thelma is shopping online. Tá? A Thelma está fazendo, lembra que essa palavra shopping não é o shopping center. Shopping aqui é fazer compras. Então, Thelma is shopping online, ela está fazendo compras online. She is buying, aqui, new pencil case. Olha só, ela está comprando um novo estojo. Aqui já a frase está no singular, mas eu preciso procurar qual é a frase que eu tenho que colocar a palavra some, que a palavra some é para plural, significa alguns, um pouco de, tá? Então, B. The children, então a já não é. The children need color pencils to finish the activity. Então, as crianças precisam, por mais que pencil aqui está, a pencil aqui está no plural, aqui não está no plural, por quê? Lápis de cor, tá? Então, já é plural. Se é plural, para terminar as atividades. Ah, beleza. Se é plural, então aqui eu uso some. Ok, vamos ver se tem mais alguma. I am preparing cake. It's almost ready. Eu estou preparando um bolo. Está quase pronto. Bolo, singular. Então, no. D. Sandra takes a picture of each student in the first day at school. A Sandra, ela tira foto de cada aluno no primeiro dia da aula. Então, foto de cada aluno. Singular. Então, também não é essa. Então, a minha correta aqui, no caso, é a letra B, tá? Então, essa aqui que eu colocaria o some. A palavra some significa alguns, algumas, um pouco de, tá? Continuando aí, correção na página 28, número 15 agora. Número 15, você ia ouvir o áudio, tá? Eu até mandei lá no grupo os áudios. E no áudio estava falando lá específico, os meus livros, a letrinha A, os meus livros, eles estão dentro da bolsa, na backpack, ou on the desk, ou em cima da mesa. Então, aí eu olho na figura, então eu vou fazer um xizinho na primeira imagem, que é a correta. Letra B, a cor da caneta, blue, e o outro é black. Então, no áudio fala que é blue, então letra é o primeiro parênteses aí. C, você prefere usar cadernos ou fichários? Lá no áudio fala que prefere cadernos, notebook, então letra C, aqui o primeiro espacinho. E o D, quantos lápis você tem? Você tem 4, então
é o segunda opção, tá? Número 16, você ia ouvir aí algumas descrições de algumas aulas, de algumas disciplinas, e aí você colocar na ordem que estava falando no áudio. Então, primeiro falou relacionado a math, matemática. Segundo, Spanish, espanhol. Terceiro, geography, geografia. E quarto, art. Então, não é xizinho, tá? Eu vi que alguns colocaram xizinho. É enumerar, colocar qual foi o primeiro falado, qual foi o segundo, o terceiro e o quarto. Então, essa é a ordem. Ok. Então, vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês, eu sei que alguns estão com muita dificuldade, não encontro esses áudios. Então, assim, os áudios, tanto do sexto ano, quanto qualquer outros que você vai encontrar aí da CPB, da nossa editora aqui, você vai encontrar nesse link. Eu coloquei esse link aqui, tá? Eu posso pôr esse link também na descrição, para você já clicar aí direto. Mas eu fiz aqui também, ele vai, quando você pode jogar lá no Google, CPB educacional, eu geralmente coloco assim, CPB educacional em inglês, que aí já vai direto para a página dos livros em inglês, tá? Mas CPB educacional já abre e CPB educacional em inglês já vai direto. Quando abrir, você digitar CPB educacional em inglês, vai abrir para essa página aqui. Aqui estão todos os livros de inglês que nós utilizamos, tá bom? E aí, você vai clicar no seu livro que você precisa. No caso aqui, o nosso é do sexto ano. Clicou, ele vai abrir essa paginazinha aqui, ó. Essa página você pode tanto ouvir os áudios aqui, online, só que aí você vai ouvir um por vez, tá? É só você escolher qual áudio você quer. Aqui vem a descrição de o nome, CPB educacional, áudio, o número do áudio, a página e o título que é da atividade, tá bom? Ou você pode, aqui embaixo está escrito assim, ó, clique aqui para fazer o download das faixas em MP3. Você pode clicar também, que aí vai baixar o arquivo todo, todos os áudios vai baixar para o seu computador, tá bom? É outra forma também. Mas eu não quero baixar tudo, eu quero só o vídeo um ou outro. Ok. Então, se você clicar aqui, não sei se vai dar para... School Facilities, page 29, audio 16. Então, olha só, todo o início de áudio vai ser o quê? Ele vai estar, esse áudio que eu abri aqui, já é da página 29, dessa parte aqui, tá bom? Então, o que ele fala lá primeiro? School Facilities, ele vai te dar o título, depois que ele te deu o título de todo IT áudio, Room, deixa eu voltar aqui. page 29, Page 29, aí o número da página, audio 16. Audio 16. Então, todo o início de áudio vai ser assim. O título, a página e depois qual é o número do áudio. Tá vendo que no cantinho aqui, ó, do nosso título, tem um fone de ouvido e tem um númerozinho. Esse aqui é o número do áudio, tá bom? E aí depois ele começa já a falar as coisas que já tem no diálogo, que já tem no áudio para você ouvir. Nesse caso, ele vai estar descrevendo essas palavras aqui, ele vai estar falando essas palavras. Quer ver? Olha só, vamos ver se dá para ouvir. IT Room, IT Room. Art Room, Art Room, ok? Então é o seguinte, os áudios em inglês é esse aqui, tá? Aproveitando que nós estamos nessa página 29, nós vamos fazer uma leitura dessas palavras aqui, tá bom? Então, olha só. Open your book on 29, na página 29, tá bom? School Facilities. Essas School Facilities são, assim, algumas localizações que tem na própria escola, tá bom? É lógico que esse modelo de escola aqui é um modelo maravilhoso, wonderful, né? Que não é todo lugar que tem, tá bom? Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, mas lá fora muitos lugares têm assim. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, não é it, essa palavra aqui não é it, tá bom? É IT, tá vendo que tá o I maiúsculo e o T maiúsculo, então não é it,
de ele ou ela, tá bom? Do sujeito, não. Esse IT é aula de computação, tá? É uma salinha de computação. Então, IT Room, sala de computação. Do lado da IT Room tem Art Room, sala de arte. Do lado, Gym, Sports Hall, uma academia ou local que se pratica mais os esportes. Aí a gente, assim, muitos nossos aqui é quadra, né? Do ladinho, bathroom. Bathroom são os banheiros, tá? Embaixo do bathroom, main hall ou auditorium. Main hall seria o auditório mesmo, um local específico para ter apresentações, palestras, enfim, tá? Do ladinho aí, ó, science lab, laboratório de ciências. Do lado do science lab, cafeteria, que seria, vamos dizer assim, a nossa cantina, tá? Aí embaixo, library, que é a biblioteca, lembrando que library é um falso cognato, é uma palavra que parece com livraria em português, mas ela não é livraria, é biblioteca, ok? Do ladinho no meio aí, ó, principal's office, é o escritório do diretor, tá? A sala do diretor. Descendo. Aí aqui desse lado, dos dois lados nós temos classroom, nós temos salas de aula, e no meio aí embaixo nós temos teacher's room ou lounge, que seria a sala dos professores ou um salão aí, um espaço aí de abertura aí de entrada, tá bom? Aí, visto isso, na parte de cima aí do livro 29, do livro de vocês aqui na mesma página aqui no 18, para dar uma facilitada aí, eu não vou passar para casa essa atividade não, eu vou fazer com vocês aqui agora. E nós temos um texto aqui, e eu vou estar lendo com vocês, e em cima nós temos um box de palavras, e nós vamos encaixar essas palavras nos espaços corretamente, tá bom? Eu vou ler as boxes de palavra com vocês primeiro, e depois eu vou ler o texto, e é como se eu ditasse a palavra e você escrevesse aí, certo? Então vamos lá. O box de palavra, tá? Primeira palavra, color pencils, lápis de cores, tá? Writing class seria uma aula assim de redação, de escrita, sabe? Assim, a gente não tem muito aqui, porque a gente tem LPT, né? Acho que seria mais LPT mesmo, essa writing class, tá? Do lado aí, a aula de arte. Brushes seria pincéis, escova. Colors, réguas. Notebooks, cadernos. Ink é tinta, tá bom? Pens, canetas. Watercolor ink é esse tipo de tinta aqui, tá bom? Que é aquelas tintas de dedo, aquarela, que a gente usa para pintar algumas coisas, geralmente em escola. Tablets, é o tablet mesmo. Writing, que é escrita, que é a redação no caso. Pencils, lápis, aqui no plural, né? Paper, papel. Art class, sala de arte. E pen, caneta, tá bom? Então a gente tem algumas palavras no singular e outras no plural. Então vamos lá, eu vou falando e você vai completando aí os espaços com as palavras corretas, tá bom? Today is Monday and it is my favorite day at school. Hoje é segunda e é o meu dia favorito na escola. We have my favorite class. Nós temos a minha aula favorita, tá? As minhas aulas favoritas. Então temos dois espaços aí. No primeiro espaço você vai colocar a palavra art. Só art, tá bom? Na outra que art é arts. And writing. Só writing. E redação, tá? Qualquer coisa você pausa, volta e procura que você vai encontrar. In art class. São duas palavrinhas que você vai escrever aí. Art class. Na aula de artes, we can draw, paint and sculpt everything our imagination creates.
Na aula de artes, nós podemos desenhar, pintar, esculpir tudo que a gente imagina. I like to draw fast cars and motorbikes. Eu gosto de desenhar carros velozes e motos potentes, tá? E motos também. I need, aí nós temos 1, 2, 3, 3 espaços. Então, pode ser essa ordem que eu estou falando, tá? I need color pencils. Lá em cima tem a palavra color pencil, é a primeira palavrinha do box. Coma, vírgula, pens, canetas no plural, com, vírgula, rulers, réguas, and, aí na linha de baixo, paper, to draw. Então, nós temos lápis, canetas, réguas e papéis para desenhar, tá? O terceiro parágrafo foi: When I paint, I use, quando eu pinto, eu uso brushes, é a quarta palavrinha lá de cima, and ink, I-N-K, tá? É assim mesmo, que é tinta. I like to paint with watercolor ink. Eu gosto de pintar com tinta, essa tinta aqui, aquarela tinta do dedo, é a primeira palavra do box lá de baixo, na parte de baixo. I think it is difficult, but I know I need to practice to make a good painter work. Eu achava que era difícil, mas eu sei que se eu praticar bastante, a minha pintura sai, ó, muito boa. Último parágrafo aí. In writing class. Writing class é a segunda palavrinha do box, tá? Nas aulas de redação, we can bring our tablets to school. Nós podemos trazer o nosso tablet para a escola. We search for a new word in the internet and then we write it on our notebooks. Nós podemos pesquisar palavras na internet e escrevê-las no nosso caderno. We can write with your pencils. Escreve a palavra pencils aí, tá? Nós podemos escrever com os nossos lápis. But our teachers, Miss Taylor, ask us to use a pen after we check our answers. Mas nós podemos escrever com lápis, mas nossa professora, senhorita Taylor, ela nos diz para usarmos a caneta depois que nós verificarmos as nossas respostas. Ok? Conseguiu acompanhar aí? Para completar o box, se não, volta o vídeo que você consegue. Certinho? Galera, então é o seguinte. Fizemos a página 29. Agora, para casa, homework, tarefinha, vai ser o seguinte. Página 30, página 30, exercise 19, 20, 19 e 20. A 19, você vai responder aqui em inglês, ok? What places are there in your school? Listen then. Quais são os lugares que nós temos lá na nossa escola? Então, você pode olhar aqui do lado, tá? E escrever aqui quais são os lugares que a gente tem lá na nossa escola, que não vai ser todos aqueles, claro, tá? Mas aí você escreve aqui os nomes. Número 20. Na cruzadinha, você vai escrever os nomes dos lugares que aparecem na escola, de acordo com a descrição, tá bom? É igual aqui, seguindo exemplo. Número 1. Where our lessons happen. Aonde as nossas aulas acontecem. Aonde que é? Classroom. Já está marcado aqui, na sala de aula. Number 2. At lunch, we eat there. Na hora do almoço, no nosso caso aqui, na hora do intervalo, do recreio, é lá onde nós comemos. Geralmente é onde? Aqui o nome que deu para nós é a cafeteria, que seria a nossa cantina. 3, só vou fazer até o terceiro, tá? Teachers and students do experience. O número 3. Professores e estudantes fazem experiências. Geralmente é onde? Science Lab, que é no
laboratório de ciência. Então você vai escrever aqui, ok? Deu para entender? Aí você vai fazer os demais, certo? Página 30. Outra atividade, 32. Olha só, não é a parte aqui de cima, é só o número 26 e 27, tá? Eu deixei aqui marcado, mas eu também vou colocar na descrição do vídeo. A 26, para fazer a 26, você vai precisar ouvir o áudio de número 17, tá? Lembrando aquele detalhezinho, então vai estar lá, listen and speak, vai ter o título, depois a página, page 32, e depois o número do exercício e o número do áudio, certo? E aí vai vir uma descrição, uma sequência de lugares. Então você vai enumerar, você vai olhar aqui e vai enumerar 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 lugares. Então você vai colocar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Não é para pôr X nas bolinhas, não. É para colocar números, para enumerar de 1 a 5, sequencial de acordo com os áudios. Ouça mais de uma vez. Eu sei que muitos falam assim, eu não consigo entender nada, é difícil. Realmente, é um outro idioma. E assim como eu sempre falo para vocês, da mesma forma como nós ouvimos e muitas coisas a gente não entende, eles também, quando nos ouvem falando igual eu tô falando com vocês aqui, também ficam confusos. É natural, nós estamos aprendendo, é um processo, é assim mesmo. Então ouça mais de uma vez, tenta procurar uma palavra que você consiga entender. No caso aqui dessa atividade, são lugares que tem na escola, então ele vai estar te falando sobre bathroom, banheiros, sobre gym, que no caso que é gym, que é onde pratica os esportes, Science Lab, que é onde tem o laboratório de ciência. Então tenta identificar essas palavras no áudio para você poder conseguir achar a sequência, tá bom? Mesmo que você não entenda muitas outras palavras que você está falando, ótimo seria se desse para entender toda a frase, mas procura a essência daquilo que a gente está aprendendo agora, tá bom? Vamos devagarzinho que a gente consegue, tá? 27, o exercício do lado, nós vamos utilizar aqui algumas das palavras que nós vimos na última aula, que é as palavrinhas de questões, elas estão marcadas aqui também, ó. Attention, remember some interrogative expression used to make question. Para você lembrar algumas expressões que a gente usa para fazer perguntas. What, o que, qual, where, onde e when, quando, tá? Então algumas dessas vão aparecer aqui no texto. Você pode ouvir o áudio 18? Pode também, porque lá eles vão estar narrando esse diálogo aqui. Mas assim, aí você vai, mas como que eu vou responder? É da seguinte forma. Na primeira frase aí do Mr. Santos, Senhor Santos, nós temos aí what's, aí tem uma barra, who's, that e o ponto de interrogação. Então assim, qual das duas palavras eu usaria para fazer a pergunta aqui, que o professor está fazendo para o aluno? What's that? O que é isso? Ou who's that? Quem é isso? Qual que é a que dá sentido na lógica do diálogo deles? A resposta do Rony, que é o aluno, it's my math homework, ou barra, he's my math homework. Eu sei que he, H-E, eu uso para ele, mas é para ser humano, para pessoa. E o it significa ele também, mas não para ser humano, para objetos, animais. Então a frase o professor está perguntando, what's that? O que é isso? Isto é a minha tarefa de matemática. Se a tarefa de matemática não é uma pessoa, eu estou falando de um objeto. Então eu vou colocar it's. Então na primeira lá eu vou circular a palavra what's, que é o correto da pergunta. What's that? O que é isso? E não quem é isso. O que é isso? A resposta do menino. It is, ele é a minha tarefa de matemática. Aí você vai circular a palavra it. Aí você vai para outra. Então, você vai ver qual dessas duas palavrinhas que seria que encaixa melhor na frase ou na resposta do garoto. Ok. E outra coisa que eu gostaria de de pedir muito para vocês, é para vocês reverem o verbo to be, tá?
que nós vamos estar falando um pouquinho mais do verbo to be na próxima videoaula. E o verbo to be é algo importantíssimo no inglês, tá? Então eu gostaria muito que vocês revissem. Podem reassistir a primeira aula, nossa primeira aula foi verbo to be. Tem outros também aí no YouTube, então dá uma revisada pra gente poder estar fazendo a próxima videoaula, ok? Tira foto da tarefa, não esqueçam, tirar foto e mandar no WhatsApp privado da teacher. Ok, galerinha? See you!